Saudações a todos, neste vídeo vamos conversar sobre fratura avulsão e ver alguns casos. Fratura avulsão é uma forma de fratura que é mais frequente durante o período de crescimento, portanto em crianças e adolescentes, e ela ocorre basicamente na inserção de tendões ou de ligamentos. Você tem uma contração muscular vigorosa, a tração do tendão sobre o osso no qual está inserido pode arrancar parte do osso ou arrancar a apófise inteira, que é o conjunto centro de ossificação e placa de crescimento. Nessa fase de crescimento, o conjunto músculo-tendíneo é mais resistente que o conjunto osso-cartilagem no qual ele está inserido. Vemos aqui nessa radiografia a crista ilíaca esquerda normal, a apófise da crista ilíaca, o centro de ossificação, e aqui a placa de crescimento. Do lado direito você vê que ela está normal, aqui há uma fratura e alargamento da placa de crescimento. Portanto, nesse desenho vemos que o músculo que se insere na crista ilíaca é principalmente o oblíquo externo. O oblíquo interno também se insere, mas é mais o oblíquo externo. E, portanto, uma contração vigorosa do oblíquo externo pode arrancar parte da crista ilíaca, fazer a fratura avulsão da crista ilíaca. Nesta outra radiografia, vemos aqui à direita a espinha ilíaca anterosuperior normal, à esquerda uma fratura avulsão da espinha ilíaca anterosuperior. O músculo que se insere na espinha ilíaca anterosuperior é o sartório. Na verdade, ele se origina na espinha ilíaca anterosuperior. Portanto, uma contração vigorosa do sartório pode arrancar um fragmento ósseo, fratura avulsão da espinha ilíaca anterosuperior. Nesta radiografia em AP da bacia, temos a espinha ilíaca anteroinferior normal, aqui à esquerda, do lado direito, fratura avulsão da espinha ilíaca anteroinferior. O músculo que se origina na espinha ilíaca anteroinferior é o reto femoral. Uma das origens dele é na espinha ilíaca anteroinferior. Portanto, uma contração vigorosa do reto femoral pode arrancar um fragmento ósseo nessa região. Fratura avulsão da espinha ilíaca anteroinferior. Nesta radiografia, vemos o trocânter maior do fêmur direito normal. Trocânter maior do fêmur esquerdo apresenta uma fratura na sua extremidade. Os músculos que se inserem aí na extremidade do trocânter maior do fêmur é principalmente o músculo glúteo médio, que foi seccionado aqui. O glúteo mínimo também se insere mais anteriormente. Portanto, contrações vigorosas dos glúteos médio e mínimo podem fazer avulsão do trocânter maior do fêmur. Nesta outra radiografia, você vê trocânter menor do fêmur direito normal, fratura avulsão no trocânter menor do fêmur esquerdo. O músculo que se insere no trocânter menor do fêmur é o músculo ilio-psoas. Portanto, contração vigorosa do ilio-psoas pode arrancar, fazer avulsão, fratura avulsão no trocânter menor do fêmur. Neste caso, você vê o isquio normal aqui à esquerda. À direita você vê uma falha óssea no isquio com múltiplos fragmentos ósseos, portanto fratura avulsão na tuberosidade isquiática. Os músculos que se inserem na tuberosidade isquiática são os músculos do jarrete, os músculos isquiotibiais. Portanto, contração vigorosa aí dos músculos do jarrete podem arrancar parte da tuberosidade isquiática, fratura avulsão da tuberosidade isquiática. Neste caso, temos uma radiografia AP do joelho, fragmentos ósseos, fratura avulsão no epicôndilo e parte do côndilo medial do fêmur. Quem se insere nessa região é o ligamento colateral medial. Durante torções do joelho, ele pode avulsionar aí parte óssea da sua inserção. Nesta outra radiografia, vemos fratura avulsão no epicôndilo lateral do fêmur. Quem se insere nessa região é o ligamento colateral lateral ou ligamento colateral fibular. Portanto, em mecanismos de torção, você pode ter fratura avulsão na inserção femoral do ligamento colateral lateral, ou na origem do ligamento colateral lateral. A princípio, origem é a porção proximal e inserção é a porção distal, mas existem muitos autores que consideram inserção proximal e inserção distal.
Nessa radiografia axial do joelho, você tem fragmentos ósseos avulsionados adjacente à borda medial da patela. Aqui a faceta medial, a crista, a faceta lateral, borda medial. Quem se insere na borda medial da patela é o ligamento patelofemoral medial. Também está inserido aí parte do vasto medial e retináculo patelar medial, que não está representado aqui. Nessa outra radiografia, perfil de joelho, você vê fratura avulsão na tuberosidade tibial. Quem se insere na tuberosidade tibial é o ligamento patelar ou tendão patelar. Neste outro caso, você tem fratura avulsão na borda inferior da patela. Quem se insere ou se origina nessa região é o ligamento patelar ou tendão patelar. Neste outro caso, nós temos aqui um fragmento ósseo no platô tibial, na porção anterior, logo anteriormente à eminência intercondilar da tíbia. Aqui está a eminência intercondilar da tíbia, logo anteriormente a ela, o fragmento ósseo avulsionado. Quem se insere nessa região é o ligamento cruzado anterior. Aqui na tomografia fica muito mais fácil de ver o fragmento ósseo avulsionado, na reconstrução 3D também. E na ressonância você vê nitidamente o ligamento cruzado anterior e o fragmento ósseo que ele arrancou aqui da tíbia. Então, fratura avulsão da inserção do ligamento cruzado anterior. Neste caso, o fragmento ósseo está adjacente à borda posterior da tíbia. Quem se insere nessa região é o ligamento cruzado posterior. O ligamento cruzado posterior pode arrancar, avulsionar fragmento ósseo da sua inserção tibial, como demonstrado aqui nesse caso. Nessa radiografia, um túnel vil, você tem um pequeno fragmento ósseo avulsionado a partir da borda lateral do platô tibial lateral. Aqui na tomografia, um outro caso, veja um pequeno fragmento ósseo avulsionado dessa região lateral da tíbia. E aqui nessa ressonância, demonstrando que a banda iliotibial, o trato iliotibial, avulsionou a sua inserção aqui na borda anterolateral da tíbia. Fratura avulsão, denominada fratura de Segond. Nesta radiografia do ombro, você tem fragmentos ósseos com fratura avulsão aqui no tubérculo maior do húmero. Quem se insere no tubérculo maior do húmero é o tendão do supraespinhal. Veja aqui o músculo supraespinhal e o tendão, essa parte preta, escura, supraespinhal. Aqui é uma ressonância magnética, isso é um T1, aqui é um T2 com saturação de gordura. E você observa o fragmento ósseo avulsionado do tubérculo maior do húmero. Observe aqui o fragmento ósseo, a inserção do tendão supraespinhal, o edema ósseo na região da fratura avulsão, edema do músculo deltoide, edema da junção miotendínea do supraespinhal, um pouquinho de derrame articular e líquido na bursa subdeltoídea. Nesta radiografia do ombro, você tem aqui o processo coracoide, adjacente a ele, pequeno fragmento ósseo avulsionado. Existem nessa região ligamentos que unem a clavícula ao processo coracoide. São os ligamentos coraco-craviculares, que você não vê ele na radiografia. Na radiografia você não vê tendão nem ligamento, mas você vê que é a região da inserção do ligamento. Na verdade são dois ligamentos, o conoide e o trapezoide. Então eles podem avulsionar ou a sua inserção no processo coracoide, como aconteceu neste caso, e aqui você vê bem essa fratura avulsão na tomografia, ou eles podem avulsionar a borda inferior da clavícula, veja aqui os fragmentos ósseos da borda inferior da clavícula, em decorrência da avulsão da inserção clavicular dos ligamentos coraco-craviculares, processo coracoide e clavícula. Então, os ligamentos coraco-craviculares avulsionaram aqui fragmentos ósseos da borda inferior da clavícula. Veja que é um caso de luxação acrômio-clavicular, ou subluxação acrômio-clavicular. Nessa radiografia aqui do dedo, você tem uma pequena fratura avulsão da margem palmar da base da falange média desse dedo. E quem se insere nessa região é a placa volar ou placa palmar, que é uma estrutura fibrocartilaginosa
que se insere diretamente nessa região. Então, mecanismos de hiperextensão do dedo pode fraturar, pode avulsionar a inserção da placa volar. Nesta outra radiografia do dedo, temos fratura avulsão da porção dorsal da base da falange distal. Quem insere nessa região são as fibras laterais do tendão extensor do dedo. Nesta outra radiografia, a fratura avulsão foi na região dorsal da base da falange média. Quem insere nessa região é a faixa central do tendão extensor do dedo. Ele pode avulsionar essa região. Nesta outra radiografia, você tem fratura avulsão na base da falange proximal desse dedo. Compare com o outro lado, compare com o outro dedo. Quem se insere nessa região é o ligamento colateral. Nessa radiografia oblíqua do pé, você tem fratura avulsão na base do quinto metatarso. Quem se insere na base do quinto metatarso é o fibular curto. O fibular curto se insere aqui na base do quinto metatarso. Pode fazer uma fratura avulsão. Temos que diferenciar isso da fratura de Jones e também da apófise normal da base do quinto metatarso. Uma radiografia em perfil do cotovelo, onde você tem fratura avulsão do olecrano. Quem se insere no olecrano é o tendão do músculo tríceps braquial. Radiografia do cotovelo de uma criança, temos aqui fratura avulsão do epicôndilo lateral do húmero. Quem se insere aí no epicôndilo lateral do húmero é o tendão comum dos extensores. Então, contração vigorosa pode fazer avulsão no epicôndilo lateral do húmero. Neste caso, fratura avulsão no epicôndilo medial do húmero. Quem se insere no epicôndilo medial do húmero é o tendão comum dos flexores. Uma radiografia do tornozelo, você vê múltiplos fragmentos ósseos adjacentes aí inferiormente à extremidade do maléolo medial e um fragmento ósseo adjacente à extremidade do maléolo lateral. A extremidade dos maléolos é a região de origem de múltiplos ligamentos. Veja aqui, você tem vários ligamentos que se originam, então eles podem fazer avulsões aí nessa região. E na extremidade do maléolo medial também você tem o ligamento deltoide, que é composto por várias camadas ligamentares. Veja aqui no coronal, então esses ligamentos durante a torção do tornozelo podem avulsionar fragmentos ósseos e dar essa imagem. Fratura avulsão no calcâneo. Quem se insere aqui no tubérculo do calcâneo é o tendão de Aquiles. Então, ao final desse vídeo, nós vimos aí vários casos de fratura avulsão em várias regiões anatômicas diferentes do esqueleto. Normalmente, lá no primeiro ano de medicina, o estudante acaba sendo estimulado a memorizar a origem e a inserção dos músculos, a localização, a origem e a inserção dos ligamentos. Acaba sendo, de uma forma geral, apenas um exercício de memorização, que pode cair posteriormente no esquecimento. Neste vídeo nós mostramos uma das utilidades práticas de você saber a origem e a inserção dos músculos, a localização, a origem e a inserção dos ligamentos. Uma das utilidades práticas é isso, você identificar as fraturas avulsões nos exames de imagem. A maioria das vezes o primeiro exame é a radiografia simples, por isso nós focamos aqui bastante na radiografia simples. É lógico que na tomografia é muito mais fácil você identificar as pequenas fraturas, as pequenas avulsões. E a ressonância magnética vai mostrar, além do fragmento ósseo, vai mostrar o tendão ou o ligamento que deu origem à avulsão e as lesões dos tecidos moles adjacentes, além do edema ósseo. E em relação à técnica do exame, é fundamental para quem faz a radiografia que você identifique o local da dor do paciente. E se você não observar a fratura avulsão nessa região,
às vezes é necessário você fazer uma radiografia localizada dessa região com uma técnica um pouquinho mais clara, porque às vezes o fragmento ósseo é muito pequeno e você não consegue ver usando a técnica habitual da radiografia. Ok? Então neste vídeo era isso. Obrigado.